uma limonada? Pois então, eu fiz diferente. A minha limonada tinha massa, recheio, um chantilly maravilhoso e horas de dedicação. Era a minha famosa tortinha de limão. Tudo começou aos 12 anos com a simples vontade de ter o meu próprio dinheiro e de mudar a minha realidade. Comecei arrumando cabelos e decorando caixinhas de MDF para vender. E de forma quase que inconsciente, eu entendi que era um caminho muito simples e lógico de trilhar. Se eu quero algo, eu trabalho e conquisto. É como se na vida houvesse um livro de regras e a regra número 1 de qualquer pessoa de sucesso é ser inconformada com a realidade em que vive. E justamente por não me conformar em estar na média, consegui contrariar as estatísticas do meu meio e entrar em uma faculdade de odontologia. Mas me deparei com materiais caros, 8 conduções por dia e 4 horas diárias no transporte público. Horas essas que poderiam ser ociosas, mas que eram utilizadas como tempo de estudo e transformação. Então me tornei a Mica que vendia roupas no Instagram, que dava aulas de inglês nas horas extras e ainda trabalhava para não desistir do sonho de ser cirurgiã dentista. E no meio de tudo isso, quando a necessidade bateu na porta, fui vender as minhas famosas tortinhas de limão. Era somente eu, Deus e minha bolsa térmica com várias unidades para vender. E a motivação para tudo isso? Mudar a minha realidade e a realidade da minha família. E algo surgiu na minha vida que me fez crescer vários anos em um só. E descobri que a vida é maravilhosa e curta demais para fazer o básico e viver na média. E é por isso que aqui e agora não é sobre mim, é sobre você. É sobre a chave que eu posso mudar na sua mente a partir dos próximos minutos. Oi, tudo bem, gente? Muito boa tarde, tudo certo? Gostaram do vídeo? Obrigada. Meu nome é Micaele Gomes, eu sou empresária, cirurgiã dentista, CEO do Método Mulher Milionária e agora da agência Micaele Gomes e de uma holding também que nós estamos estruturando. E eu estou aqui para falar com vocês sobre 6 etapas essenciais para a construção de um projeto multimilionário do absoluto zero, que foi o que nós fizemos. E vocês acompanharam no vídeo, porque era bagaceira. Era correria, viu? Deixa eu passar aqui. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero contar um pouquinho da minha história para que vocês entendam mais ainda de onde eu vim e onde eu cheguei e, principalmente, o como, que eu preciso mostrar aqui para que vocês se inspirem nisso e peguem o meu exemplo para utilizar no negócio de vocês. Eu quero que vocês saiam daqui com várias coisas anotadas. Cara, isso aqui eu aprendi com a Mica, eu vou colocar no meu negócio. Porque sempre que eu falar sobre mim, eu quero que vocês pensem no negócio de vocês, nas coisas que vocês estão fazendo no próprio negócio. Não é simplesmente sobre mim. Eu vou mostrar o que eu faço, mas vocês precisam pensar, caraca, eu estou fazendo isso no meu negócio para conseguir um resultado que eu quero? Bom, vamos lá. Comecei a empreender com 12 anos. Desde cedo eu falei, cara, eu preciso ganhar o meu dinheirinho, porque eu pedia dinheiro para o meu pai, até para comprar um salgadinho, pai, dá R$2 aí. Sabe, eu não gostava disso. Desde os 12 anos eu falava, cara, não é isso que eu quero para minha vida. Eu quero ganhar o meu dinheirinho, que seja para comprar um salgadinho, que seja para comprar uns pacotes de figurinha que eu adorava comprar na lojinha de 199. Então eu queria ter o meu dinheiro. Aí comecei arrumando esses cabelos, cobrava 10, 15 reais para arrumar cabelo, fazia escova e prancha. E enquanto as mulheres do salão iam aumentando o valor, eu ia aumentando o meu também, né? Subia para 20, para 25. E eu comecei oferecendo para a minha família e para as minhas vizinhas. E elas pagavam. Então, eu falei, tá certo. Então, eu vou começar a divulgar isso. Não era na internet ainda, mas eu vou divulgar mais. Então, eu ia falando, olha, eu arrumo cabelo, eu consigo fazer isso, aquilo, eu faço babyliss, faço escova e prancha. E foi assim que eu comecei ganhando o meu dinheiro. Aí, depois disso, vieram várias outras coisas. Comecei a trabalhar numa autoescola, enquanto eu estava estudando para passar no vestibular de odontologia. Graças a Deus passei, estou formada, não exerço a profissão, mas nesse ano que eu estava trabalhando e estudando também, eu
fui trabalhando assim numa loja, numa autoescola, na verdade. E em frente a essa autoescola tinha uma loja que vendia caixas de MDF. Sabe essas caixinhas bonitinhas de maquiagem, de absorvente, normalmente tem assim nos banheiros. Essas caixinhas de MDF, cruas. Aí eu decorava, lixava, a casa ficava uma bagunça. Eu pegava o valor que eu ganhava na autoescola para comprar as caixinhas, comprar os materiais, arrumar e vender. Aí isso eu divulgava no Facebook. Passei na faculdade de odontologia, graças a Deus. Aí saí desse trabalho que eu tinha. Alguém traz uma água aqui, por favor, gente? Aí eu saí desse trabalho que eu tinha na autoescola, parei de fazer as caixinhas de MDF e fui procurar estágio na minha área. Desde sempre eu falei, se eu estou aprendendo algo, eu preciso colocar em prática para conseguir me desenvolver melhor. E quantas coisas a gente não aprendeu, não estudou e não colocou em prática? E, obviamente, não desenvolveu. Então, já busquei o meu primeiro estágio na área, ganhava R$ 500. Não dava nem para pagar as conduções. Eu ainda tirava mais ou menos uns R$ 100 para pagar as conduções desse lugar. Então, mudei. Aí, fui para Alphaville, aqui em Alphaville, fazer um estágio onde eu ganhava R$ 850. Já era melhor. Por quê? Porque eu trabalhava segunda, quarta e sexta e ganhava um pouquinho mais. De terça e quinta, à tarde, a minha manhã era toda fechada, né, por conta da faculdade. Então, segunda, quarta e sexta, trabalhando. Terça e quinta, eu falei, eu tô com a tarde livre. Sabe aquela que fica procurando alguma coisa para fazer? Aí eu falei, então eu vou procurar alguma coisa para eu vender através do Instagram. Na época tinha uns 2.000, 3.000 seguidores. E comecei a vender roupas e joias. Então, na terça e quinta que eu tinha livre, era o dia que eu saía da faculdade lá na Moca, que eu levava 2 horas para ir e 2 horas para voltar. Saía da faculdade e ia lá em Santo Amaro. Alguém é de Santo Amaro aqui, gente? Ou perto? Eu ia lá, minha filha. Obrigada. Ia lá em Santo Amaro, de trem, voltava com a sacola. Gente, sabe quando você chega no metrô, assim? Não vou fazer direito que eu tô de saia, né? Mas você chega no metrô, você coloca aqui a sacolona, abre a perna e segura aqui em cima? Essa era eu voltando com a sacola lá da loja. Aí chegava em casa, eu tirava as fotos, falava com os clientes, saía para entregar ou a pé ou numa motinha velha do meu pai. E continuei. Aí depois dos estágios, deixa eu lembrar, gente, que a história é longa. Não, foi só isso, até os estágios. Aí entrou a pandemia. Ah, não, calma, antes disso tem a FISC ainda. Alguém aqui sabia da FISC? Eu era professora de inglês. Eu estudei 8 anos na FISC, em Carapicuíba, aqui do ladinho. E nos primeiros 4 anos, eu não me dedicava e eu também não tinha professores bons. Mas, 70% era porque eu não me dedicava. Não era culpa somente do professor. Mas eu não achava um professor que pegasse ali bem no meu ponto fraco. Carol, você está errando nisso, você precisa melhorar nisso e naquilo. Depois de 4 anos, indo forçada, eu achei uma professora, que inclusive agora eu estou tendo aula particular ainda com ela, e ela começou a me ensinar. Depois desses 4 anos, foram 4 com a professora que eu não curtia muito, mas 4 com essa boa. E eu fiquei tão boa no inglês na época, que agora está tudo enferrujado, mas eu fiquei tão boa na época que a dona da FISC me chamou para ser professora. Aquela que vai procurar algo, né? Já não bastava um monte de coisa, eu falei, tá bom, vou dar aula de inglês. Sábado. Era o único dia assim que me restava, fora o domingo, que eu precisava descansar. Então, comecei a dar aulas na FISC para algumas turmas, normalmente eram crianças. Então, de 5 a 15 anos. Dava as minhas aulas ali. E nisso entrou a pandemia. Gente, quando entrou a pandemia, eu vi assim tudo desmoronando, porque eu demorei um tempo para construir isso. Então, eu demorei um tempo para ter o meu estágio, para construir a minha lojinha, para ir para a FISC, 8 anos. Então, o estágio já não estava atendendo muita gente. Falei, cara, daqui a pouco vai fechar. Graças a Deus não fechou, ainda está funcionando muito bem. Mas o estágio daqui a pouco fecha. A FISC faliu. Inclusive, hoje, a ex-dona da FISC é minha aluna. Fatura muito bem com a internet. Sério. Aí a FISC fechou e as lojas pararam de vender. A faculdade se tornou online. Eu falei, pronto, lascou, cara.
Já estava conseguindo ganhar meus 2.000, 3.000 por mês, que eu achava uau, sabe? Eu falava, caraca, eu tô rica, né? Ganhando 2.000 por mês. Aí foi fechando tudo, eu falei, meu, preciso de alguma coisa que as pessoas não vão parar de comprar. E o que as pessoas não param de comprar na pandemia? Comida e doce. Todo mundo em casa doido, né? Doce. Falei, pronto, pois eu vou pegar uma tortinha de limão, que eu sei fazer, e todo mundo gosta, e vou começar a vender. Eu pegava as tortinhas da forma que vocês viram aí. Esses lugares que vocês viram no vídeo é onde eu morava. A casa que eu estava é a casa que eu morava. Inclusive, é dos meus pais ainda, está alugada. Mas eu ia na rua mesmo que eu morava, com a bandejinha térmica e levava as minhas tortinhas. Vendia por R$ 5 cada. Tinha desconto? Não tinha desconto. Não era 3 por 12, era 3 por 15. É R$ 5 cada uma. E é isso. E comecei a ganhar meu dinheirinho dessa forma, na pandemia. E passei uns meses entregando essas tortinhas. E no estágio, eu não fui mandada embora. Continuei estágio e tortinhas, e faculdade online. Aí eu vi na internet a minha prima postando sobre marketing digital. Falei, gente, não é possível. Até parece que isso aí dá certo. Alguém aqui já duvidou do marketing? Alguém já? Cara, imagina! E ela falava assim, eu estou ganhando R$ 3.000 por mês. Eu falava, 3.000. Eu fazia um monte de coisa e ganhava 3, assim, na luta, naquele mês que era bom. Aí eu perguntava para ela, Carol, como funciona? Funciona assim, assim, assim. Eu, tá. Aí eu ia para o estágio, ia vender minhas tortas. Aí depois eu perguntava de novo, tá, mas e isso? Aí ela me explicava, mas e aquilo? E ela continuava explicando. Eu demorei 3 semanas falando todos os dias com a minha prima. Sabe aquele cliente chato que não fecha logo a compra? Era eu. Aí demorei essas 3 semanas falando com a minha prima, decidi entrar, não tinha o dinheiro completo na época e pedi o cartão emprestado para o meu pai. Aí meu pai emprestou e meu pai assim sempre apoiou, minha mãe também, meu noivo, todo mundo apoiou desde o início, desde quando eu falei, vou entrar no marketing, todo mundo vai. Na verdade, quando eu falei, tô pensando em entrar no marketing, todo mundo entra, vai dar certo. Se não der certo, o pior que pode acontecer é você continuar no lugar que você está hoje. Então pensa, você tem um projeto aí, você está pensando, cara, mas e se não der certo? Se não der certo, você vai continuar fazendo a mesma coisa que você faz hoje, você não vai ficar pior. Então, inicia esse projeto. Aí comecei, e minha prima falava que ganhava 3.000 por mês, né? No primeiro mês, eu fiz 30. Eu olhei para a plataforma, eu falei, cara, era Hotmart na época, né? Minha filha, 30.000. Falei, pronto, eu tô milionária, eu tô rica, mas não tô milionária. Aí fiz esses 30.000, e depois dos 30, eu falei, eu preciso parar um pouco para estudar e entender como isso funciona. Porque, na época, eu comprei um curso que só ensinava a vender o próprio curso. Hoje não é mais assim, óbvio, se atualizaram. Mas, na época, era muito isso. E eu falei, cara, mas se eu vendo ele e tem outros produtos na plataforma, dá para vender outras coisas. Aí comecei a vender curso de maquiagem, comecei a vender preparatório para o vestibular, comecei a vender coisas de dietas, e-books, isso e aquilo. Aí tá bom. Criei minha mentoria, porque muita gente não sabia como vender outras coisas. Só sabiam como vender o curso, que vende o próprio curso. E que não é mais assim hoje. Alguém ainda tem esse preconceito? Porque se tiver... Mentira. Mas, na época, era isso. Hoje não é mais. Pelo menos não o meu e não a maioria, né, dos que eu conheço. Então, criei a mentoria. Fazia aí uma turma com 500 pessoas por R$ 399, R$ 499. A última turma que eu fechei tinham 600 pessoas. Mas eu comecei com 100, aí foi 200, 300, foi subindo. E nisso eu fiz 1 milhão líquido em 9 meses. Somente como afiliada e com a minha mentoria. E foi aí que eu falei, cara, tá na hora de virar outra chavinha. Por quê? Se eu continuo aqui na minha mentoria, dando 4 horas de conteúdo para uma turma, mas 4 horas para outra, tipo, todo dia era o meu tempo que ia. E eu não estava tendo tempo para pensar nas estratégias para me fazer vender mais. Então, eu criei o treinamento Método Mulher Milionária, onde eu coloquei a minha mentoria e coloquei também o básico, tudo que era preciso ali para trabalhar com a internet. E, assim, depois disso, a minha vida já tinha mudado, óbvio. 1 milhão em 9 meses, já tinha mudado, assim, muito. Mas depois disso mudou muito mais. E, principalmente, mudou a vida da minha família. Eu não sei por que vocês estão aqui. Não sei por que, para quem,
mas todo mundo tem algum motivo. E o meu motivo era, na verdade, até hoje, é a minha família. E não sei se vocês sabem, mas até hoje o meu pai não sabe ler e não sabe escrever. O meu pai veio do Piauí com uma mochilinha nas costas. Minha mãe veio depois. Eles moravam num cômodo que era do tamanho de um banheiro, mas não tinha banheiro. Ele tinha que pedir para usar o banheiro na vizinha. Às vezes, de madrugada, ele acordava apertado e tinha que incomodar a vizinha para usar o banheiro. Então, assim, sempre foi por eles e pelas minhas irmãs. Então, eu continuei, eu falei, cara, agora eu vou para cima, vou trabalhar, vou fazer isso e aquilo, e lancei o treinamento. Mas a gente vai falar mais sobre os números, que o Vini já deu uns spoilers depois, tá bom? Mas, enfim, tem muita coisa da história, se fosse para eu ficar aqui até o fim do dia. Mas agora eu gostaria que vocês imaginassem um muro. Um muro mesmo, assim, físico. Um muro que está, por exemplo, aqui na minha frente, que eu não consigo dar esse passo. Tem um muro me empatando. Imagina um muro físico. E imagina um muro imaginário, que está só na sua cabeça. Então, são dois. Um físico mesmo, que você não consegue ultrapassar esse muro, porque ele está na sua frente. E um muro imaginário, que está só aqui. Tá bom? Fica com esse muro, agora a gente vai para o conteúdo. E, no final, eu vou explicar o que são esses dois muros para vocês. Bora lá. Eu falei que ia ensinar vocês sobre os 6 pontos, as 6 etapas essenciais para criar um projeto multimilionário do zero, certo? E o primeiro ponto é a análise de mercado. Então, nós analisamos o ticket, os entregáveis, suporte e funil. O ticket, assim que a gente lançou o treinamento, todos os treinamentos do mercado eram 197. Todos, sem exceção. Mas eu falei, como eu estou colocando a minha mentoria dentro desse curso, como eu estou colocando todo o meu conhecimento e todo o meu diferencial, eu vou levar esse valor para R$ 299,90. Então, a gente já colocou por esse preço. E pensem comigo. Às vezes, vocês estão aí com medo de dar preço, de colocar o valor que o seu produto realmente vale. Por exemplo, a mentoria do Vini vale muito mais do que o que ele está oferecendo para vocês. Vale muito mais. Mas, de qualquer forma, ele não tem medo de colocar o valor. Meu valor é esse. Se você quer, ok. E foi a mesma coisa. Eu falei, cara, meu valor é esse. Eu não vou... Já é barato. Eu não vou vender por 197 um conteúdo tão valioso que está fazendo os alunos faturarem. Então, coloquei valor no meu produto. Os entregáveis. O que você entrega além do que você já fala que vai entregar? Já pensou nisso? O que você está entregando a mais? Qual é a experiência do seu cliente? Qual é o encantamento do seu cliente? Por exemplo, vocês vieram aqui simplesmente para um evento. O que o Vini entregou a mais para vocês? Entende isso? Ele entrega tudo. E é sobre isso, é sobre entregar a mais do que o que já foi prometido. O suporte. Um suporte humano, um suporte realmente eficaz. Por quê? Porque do outro curso, eu demorava para ter resposta. Eu via que outros produtos, inclusive, às vezes eu precisava de um suporte, eu falava, cara, mas não tem ninguém me respondendo. Ou eu falava com um robô, ninguém gosta de falar com um robô. Ah, você quer não sei o quê? Sim ou não? Coloque 1 ou 2. Pô, aí é sacanagem, né? Não deixe o suporte de vocês robotizado. Então, eu falei, eu quero pessoas respondendo pessoas. Porque se as pessoas compram o meu curso, é porque elas me seguem no meu Instagram, se conectam comigo, sabem a minha história, se conectam muito em relação a vir de baixo, conquistar o que quer e continuar humilde. Então, se eu tenho a humildade de responder as pessoas no meu Instagram, por que o meu suporte vai ter um robô? Foi isso que eu pensei. Coloquei pessoas para responder pessoas. Funil. Quando eu falo de funil, eu estou falando de ter toda a estrutura que realmente vende. Você tem uma estrutura rodando corretamente? Você já pensou no quanto de dinheiro você está deixando na mesa por não colocar algum outro produto na sua esteira? Alguma outra coisa assim, por R$ 29,90 que seja. Já pensou? Você já pensou, tenho certeza, com esse olhar aí. Então, o funil, a gente pensou que, da mesma forma que vai me ajudar a vender muito, vai ajudar os meus alunos a venderem muito também. Tem gente que fala, Mica, acabei de receber uma comissão que eu nem sei de onde veio. É do nosso funil. É uma gravação de uma mentoria que, às vezes, o cliente está comprando, adiciona, a pessoa ganha, eu ganho, todo mundo ganha, a pessoa que comprou fica feliz também, porque ganhou a mentoria, porque comprou a mentoria. Enfim, um funil realmente eficaz. Depois eu vou mostrar para vocês como que é todo o nosso funil, tá bom? Do método e um pouquinho da holding também. O segundo, aqui
Um exemplo do suporte. Aqui a gente tinha 120 mil alunos na época, e hoje a gente está com 200, Micaele. A gente está com 270, eu acho que um pouquinho mais, 270 mil. Aqui, com 120 mil alunos, a gente respondia em, no máximo, 1 minuto as pessoas. Eu prometo 3 minutos, porque se der ruim e passar de 1, eu estou no 3 ainda, entendeu? Mas, normalmente, a gente responde em 1 minuto. E, com 10 mil alunos, a resposta era em 1 minuto. Com 120, 1 minuto. Hoje, a gente tem 270 mil alunos. 1 minuto. Permanece. Porque, conforme aumenta a demanda, eu organizo a equipe. Às vezes, não é nem questão de contratar mais um funcionário. É questão de organizar os funcionários que já estão na agência para que eles respondam com mais eficácia ainda. Entende? Então, eu seguro ali o meu custo, não preciso aumentar o valor que eu estou pagando por mês, e eu continuo tendo um atendimento muito bom. Segundo ponto. Quanto tempo eu tenho, Vini? 2 minutos? Eu vou acelerar, 1 minuto e meio, cara. Eu estou no segundo ponto, desculpa. Eu vou acelerar. Posicionamento de mercado, específico para mulheres, referência de profissional e empoderamento. Quando eu me posicionei como falar para a mulher... Não, aumentou para 2, está ótimo. Brincadeira. Quando eu me posicionei como falar para a mulher, eu falei, cara, é isso, virou a minha chave. Eu identifiquei exatamente qual era o público que eu tinha que falar. Por quê? Porque, na época, era muito homem falando para homem. Eu não tinha uma referência de profissional feminina no marketing de afiliados. Óbvio, tinha várias mulheres incríveis em várias áreas. Mas, no marketing de afiliados, eu não tinha. Então, eu falei, eu quero me tornar essa referência de profissional. E aqui, quando eu falo de referência de profissional, são seguindo os mesmos princípios e valores que os meus. Eu queria multiplicar as micas. Você já pensou se você multiplicasse as pessoas fazendo a mesma coisa que você faz, com a mesma qualidade que você faz, e melhor, com os mesmos princípios e valores que os seus? É sobre multiplicar as pessoas. Eu queria pessoas que vendessem tão bem quanto eu vendo, porém, seguindo os princípios e valores que eu tenho. Porque eu não queria ninguém falando que era um curso que ia te dar um dinheiro rápido, que era um curso que ia te deixar rico da noite para o dia, que são as promessas que a gente vê no mercado. Empoderamento. Quando eu falo de empoderamento, eu estou falando de dar para mulheres a liberdade que elas tanto sonham. E aqui eu falo de conquistas, por exemplo, um sofá, uma televisão, a festa de aniversário. Essa aluna aqui, inclusive, eu fui na festa do filho dela. Ali, a primeira moça, ela tem um filho especial. E ela está me mostrando ali o faturamento. Ela está trabalhando ao lado do filho dela, enfim, com toda essa comodidade. Essa daqui conquistou um carro. Ali, se eu não me engano, foi um apartamento. Não estou enxergando muito bem. Uma casa, uma reforma, uma Porsche. E a última é minha aluna, e inclusive se tornou minha amiga. Fez um intercâmbio de 6 meses na Europa. Conheceu, se eu não me engano, mais de 15 países. Ela tem, eu acho que, 23 anos. Cara, entende a questão do empoderamento? Olha a idade. Olha a idade aqui também, sabe? Assim, você vê, são pessoas novas, mas que conseguiram um resultado absurdo e estão conquistando coisas que talvez levariam a vida para conquistar. Terceiro ponto, a humanização. E aqui tem uma frase que eu falo sempre, que é: fale de pessoa para pessoa e nunca de empresa para pessoa. Pelo amor de Deus, para vocês verem o tanto que isso é importante. Não falem de empresa para pessoa, por mais que a sua empresa seja assim, cara, é uma empresa toda engomadinha, toda certinha, assim. Não, mas as pessoas gostam de falar com pessoas, inclusive para fechar. E principalmente no pós-venda. Prestem atenção no pós-venda que vocês estão dando para o cliente de vocês. E a conexão com a audiência, a empatia, é mostrar que, cara, a Mica é a mesma Mica. É a Mica que andava lá no Imperial vendendo torta. É a Mica que sabe chegar e sabe sair de qualquer evento chique. É a Mica que é convidada, por exemplo, para fazer uma viagem com um bilionário brasileiro, que inclusive está ali do lado. Mas, enfim, é a mesma Mica. A que é da bagaceira e a que sabe se portar, a que sabe dar uma palestra, a que sabe chegar com os amigos, beber, curtir, dançar. É a mesma Mica. E essa é a conexão com a audiência que eu mostro. Cara, quando você ganha dinheiro, isso só aflora o que você tem de mais precioso. Então, as pessoas se conectam muito mais com isso. Se você mostrar quem você é
para o seu cliente, a chance dele comprar fica muito maior. Escala inteligente, metas, proximidade com as afiliadas e gamificação. Nós temos metas para aumentar a comissão de cada uma, a proximidade, que é um grupo premium, onde elas têm acesso exclusivo, né, as afiliadas que mais vendem o método. Lembrando que não é curso de vender próprio curso, viu? Mas quem se identifica pode vender. Então, quem vende o método e se destaca, consegue ter um acesso melhor a nós. E a gamificação, que são as plaquinhas, olha só. Aqui, essas fotos que eu estou junto são na nossa confra. Então, a gente manda as plaquinhas de 10, 50, 100, 250, ó, R$1 milhão faturados. Então, essas aqui são... E olha só, todas novinhas. Todas mulheres que começaram do absoluto zero, assim como eu comecei também. E aqui, na velocidade de execução, eu coloquei alguns números só para vocês entenderem, que é 1 milhão em 25 dias no perpétuo. Eu tinha feito 1 milhão em 9 meses, sozinha. Com a minha equipe, nós fizemos 1 milhão em 25 dias no perpétuo assim que lançamos o curso. E olha que a gente não tinha funil bem estruturado, a gente estava ali na bagaceira ainda. 88 milhões em 25 meses, que é o nosso faturamento de agora. Assim, nós estamos exatamente no número 25, em relação aos meses. 266 mil alunos ali, a gente tem que atualizar. Mas, enfim, aqui, quando eu falo de velocidade de execução, eu estou falando de fazer com que você tenha em mãos. Quando eu gravei o curso... Acabou meu tempo. Coloca mais 2 minutinhos. Quando eu gravei o curso, era uma parede verde de um hotel lá em Santos. Mas não era uma parede verde bonita, era uma parede verde musgo, assim, horrível, toda acabada. E eu lá gravando o curso. Falei, cara, não é isso que eu quero, sabe? Mas gravei. A câmera era emprestada, o microfone era emprestado. E mesmo assim a gente fez 1 milhão em 25 dias no perpétuo. Então, às vezes, você fica esperando o momento perfeito, o sócio perfeito, isso e aquilo. Cara, faz e depois você ajusta. É no campo de batalha que a gente vai conseguir ajustar as coisas. E o 6º ponto é o último, viu? A ramificação. Aqui eu falo dos novos produtos e o espaço físico. A gente foi criando novos produtos, crescendo a empresa, e nós percebemos que não dava mais para trabalhar somente no remoto, porque o presencial tem aquele tchan diferente, né? Então, nós pegamos um escritório que tinha 44 metros aqui em Alphaville. Hoje, nós estamos com um de quase 500 metros, com a equipe lá toda setorizada, todo mundo trabalhando direitinho, para dar conta de tudo isso aqui. Então, aqui é a nossa esteira de produtos, que eu vou abrir para vocês que entendam melhor. Ali tem o primeira venda em 48 horas, método Mulher Milionária, fórmula de vendas turbinada. Aqui são os produtos que nós temos online. Os nossos produtos referente ao método. Então, é toda a esteira do método. E aqui tem vários outros produtos também que a gente faz alguns lançamentos. Nós já fizemos mais de R$1 milhão em 2 lançamentos desse produto aqui, ó, Instagram para empreendedoras. E adivinhem quanto é? É menos de R$200. Em 2 lançamentos, nós fizemos R$1 milhão. E é isso que eu estou falando, sobre ter um produto que vocês estão aí, que não quer vender, não quer colocar para jogo, e vocês poderiam ter faturado muito se tivesse aberto esse produto. Aqui é a nossa holding. Então, tem a agência Micaele Gomes, Easy Lounge, outros 2 que eu ainda não posso mostrar, My Mind Books e o espaço de eventos. Então, só para vocês entenderem, aqui, ó, é todo o da agência Micaele Gomes. A agência Micaele Gomes está ali, ó. Então, dentro de cada pontinho desse, nós temos mais uma esteira como aquela. Então, pensem aí, o que eu falei no início para vocês. O que vocês estão fazendo em relação ao que eu estou falando aqui do meu negócio? Pensa, cara, isso aqui eu já faço, tá? Isso aqui não precisa. Mas o que eu posso fazer a partir do que a Mica está fazendo no negócio dela? Alguém aqui pegou alguma chave? E agora, eu gostaria de relembrar para vocês a história do muro. Vocês lembram do muro que eu comentei no início? São 2 muros, né? Aquele físico e o muro mental. O meu muro físico era uma mansão em Alphaville. Por quê? Porque era um muro que estava exatamente aqui na minha frente. Eu morava lá no Parque Imperial e aqui era a minha casa, tinha a rua, outra fileira de casas e em frente a essa fileira tinha um muro real.
era o muro de Alphaville. O muro de Alphaville, que é onde nós estamos agora. E eu olhava lá para trás e eu falava, caraca, velho, o que as pessoas fazem para morar ali? Com que elas trabalham? Como que elas ganham tanto dinheiro ali? Porque uma mansão desse tamanho deve ser milhões de reais. Então eu falava, eu preciso ultrapassar esse muro. E às vezes é um muro que para você pode ser, sei lá, uma casa, sair do aluguel e ir para uma casa própria. É sair do ônibus, assim como eu andava, e entrar no seu carro próprio. É um muro, é uma barreira física que você está enfrentando, que você ainda não conseguiu entrar. E para mim era isso. Atravessar esse muro e ir para Alphaville. Já o muro da minha mente era o muro do eu não posso, eu não consigo, eu não sou digna disso, eu não mereço isso. E principalmente do eu não posso. Cara, mas eu não posso. Mas é muito difícil. Para mim não vai dar certo. E esses muros, são vários, né, na nossa mente, são nada mais, nada menos que as crenças limitantes que todo mundo aqui tem. Pode não ser a mesma que a minha, mas todo mundo tem alguma crença limitante que impede de ultrapassar esse muro da mente e o muro físico. E a partir do momento que eu quebrei esses muros da minha mente, eu quebrei o muro físico que estava na minha frente. E hoje eu não só moro em Alphaville com a minha casa própria, como eu dei uma casa para os meus pais no mesmo nível que a minha. Então a pergunta que fica é: qual é o muro que você precisa destruir para alcançar o resultado que você deseja? Muito obrigada.